Será que você sabe fazer uma boa redação? Ou você precisa aí de uma ajuda para escrever bem, né? Seja em Enem, concurso ou vestibulares. Como é uma boa redação? O que tem em uma boa redação? O que você não pode deixar de fazer? Este vídeo aqui tem 5 dicas que são extremamente necessárias e úteis, né? E fáceis também, tá? Que vão desde a maneira como você interpreta, técnica, tá? Técnica de interpretar e conseguir falar sobre qualquer tema, até a redação propriamente escrita. Então, eu peguei aqui muito conhecimento, anos de prática que eu tenho, e coloquei neste vídeo que eu quero que seja muito rápido, mas também muito útil, tá? Não gosto de vídeo enrolaceira por aí. Então, bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e toda semana tem vídeo novo pra vocês. Vídeo novo, tem correção de redação, tem muita dica, tá? E a gente faz até recurso. Tudo aqui embaixo nos contatos pra você entrar em contato com a gente, tá? Todas as bancas, tá? Todas as bancas. A gente tá aqui pra corrigir pra vocês. E eu já preparei um materialzinho aqui, que é como fazer uma boa redação. 5 passos aí que funcionam, né? Eu vou pedir pra vocês deixando seu like, ativando a notificação, ficando por dentro do canal, seguindo sempre a gente, porque toda semana tem esses vídeos novos. Eu pulando aqui pra cima, a gente vai falar aí sobre a boa redação. Já me conta qual é o seu concurso, qual é o seu edital, qual é a sua banca e como que você está aí pra redação, né? Aqui de cima, quero te fazer uma pergunta, assim, que pra mim é muito esclarecedora, tá? Você sabe interpretar o tema? Ó. Interpretação, né? Como está isso pra você? Interpretar o tema, tá? Tem uma técnica, e é a minha primeira técnica aqui dos 5 passos, ou o primeiro passo, vamos chamar assim de passo, já que eu nominei o vídeo com 5 passos. O primeiro passo, tá? Pra você entender e escrever muito bem, é você se fazer algumas perguntas sobre o tema, tá? Existe um tema e você precisa se questionar a respeito deste tema. Primeira pergunta é, ó, por que é um problema? Você vai olhar para o tema e vai pensar assim, ó. Para esse tema aparecer aqui no concurso público, ele tem que ser um problema. E se ele é um problema, por que ele é um problema, tá? Sempre vai ter, sempre vai ter. Ai, substituição de seres humanos por bombas automáticas em postos de gasolina. É um problema. O problema da automatização, o problema da inteligência, o problema da substituição, o problema do desemprego, tá? Sempre tem um problema. Outra coisa, aí você identifica. Identificando, você tem que pensar assim, ó. Por que acontece? Ah, excesso de consumo, economia, globalização, tá? Lenta mudança de mentalidade. E por fim, porque permanece, tá? O problema, porque ele acontece e porque ele permanece. Essa é a primeira tática, tá? Isso tem que ser visto por você na hora da redação. Beleza? Beleza, Chay. Vamos pro segundo passo. O segundo passo, tá? O segundo passo, que é bem importante pra você, tá? É que você pense assim, ó. Ó. Estrutura. Qual é a estrutura que eu tenho que seguir aqui, tá? Claro, dependendo do seu concurso, é uma estrutura de 30 linhas, 99% das vezes, 90, tá? 90% das vezes. Ou pode ser 20 linhas, tá? Chay, uma pergunta no passo 1. Eu faço isso mesmo quando a FCC coloca lá ponto 1, ponto 2 e ponto 3 a serem respondidos aqui na FCC? Sim, tá? Ah, na FGV também? Sim. Mesmo sendo uma pergunta? Sim. Olha o problema que tem escondido por trás desta pergunta, tá? Sempre vai ter um problema social, gente. Sempre. Sempre. Segundo passo. Qual é a estrutura que eu tenho?
Já eu tenho uma estrutura, né, a seguir. Dessa estrutura, ela tem que ter introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Certo? Eu tenho que saber entender bem qual é a minha estrutura. Sabendo qual é a minha estrutura, eu defino o que eu vou escrever em cada um dos parágrafos. Então, segundo passo é uma estrutura de excelência, tá? O terceiro passo é decisão. Eu vou chamar de decisão, tá? Por que que é a decisão? Que é o terceiro passo. Eu defino qual vai ser a minha tese, qual vai ser o repertório, tá? Qual vai ser o repertório que eu vou utilizar? Qual vai ser o argumento? Qual vai ser a solução? Cara, eu já fiz as perguntas, eu volto lá nas perguntas, porque elas vão me dar toda essa resposta. A tese, gente, eu defino ela pelo tema, tá? A minha tese é a permanência da violência contra a mulher no Brasil. Essa é a tese. O repertório. O repertório eu vou usar aqueles que eu decidi, porque é o que eu sei, né? O que eu sei ou o que eu usei de coringa, tá? Não tem problema nenhum em você usar repertório coringa, desde que ele faça sentido com o tema. Bons repertórios hoje. Fatos históricos, né? Fatos históricos, a Constituição, tá? Todos são iguais perante a lei, artigo 5, né? Você define, tá? Define e a gente já sabe que a gente precisa de 3 repertórios, um na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. A gente precisa do argumento. Quando eu faço a perguntinha aqui, ó, que diz assim, ó, por que é um problema e por que permanece, daqui eu tiro os meus argumentos, tá? Por que a violência contra a mulher acontece? Falta legislação, falta policial efetivo, lenta mudança de mentalidade, legado histórico, tá? Silenciamento do problema. Sabe aquele ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Isso é silenciar um problema, tá? Legado histórico, por quê? Porque a mulher sempre sofreu violência, então ela deve permanecer assim. Lenta mudança de mentalidade, porque a sociedade patriarcal ainda vê a mulher como aquela que pode, de alguma maneira, sofrer isso, que é normal, é comum, tá? Então, quando você olha para esses fatos aqui, ó, você define os argumentos. Parece inofensivo quando a gente olha isso, mas isso te ajuda a definir os argumentos, tá? E aqui você toma a decisão, tá? O 1 e o 2, tá? E você já sabe que a tese é na introdução, aqui tem 2, que é o D1 e o D2. Esses repertórios aqui, um pula para cá, o outro pula para cá. E a solução é aquilo que vai lá na nossa conclusão. O quarto passo, né? Ó, já o quarto passo é a gente, de fato, parar a escrita, que é você olhar e pensar assim. Na introdução, eu tenho os elementos de repertório, tese e problema 1 e problema 2, ou causa, tá? Causa 1 e causa 2, tá? No desenvolvimento 1, você vai puxar uma dessas e desenvolver aqui, mais repertório. Aqui, desenvolvimento 2, puxa outra causa, mais o repertório. E, por fim, você já tem a conclusão, porque você já decidiu qual é a solução. Você só vai abrir aqui em texto. E o último passo, mais ou menos importante, também muito definitivo, que é a revisão, né? Que eu indico que a revisão seja no fim, depois da objetiva, tá?
Ó, depois da objetiva. Já terminou a sua prova objetiva, né? Já terminou a prova objetiva, já foi lá, olhou toda a sua prova, precisa voltar para passar limpo o rascunho? Aí você volta e aí você faz a revisão. Só depois disso, tá? Combinado? Então, aqui a gente tem tanto técnica quanto rapidez, né? Para que você coloque na prática aquilo que de fato você tem que sentar a bundinha lá na cadeira no dia da prova e fazer isso. Antes disso, você treina. E quando você treinar, eu posso corrigir essa redação, que isso é o plus, né? Isso é o melhor de todos. Combinado? Eu espero que a aula tenha sido produtiva pra você, porque foi muito produtiva pra mim, tá? Então, ó, uma beijoca e deixe seus comentários aqui embaixo. Fica bem ligadinho sempre aqui no canal, tá? Eu vou contar com a sua presença pra gente trocar bastante ideias. Beijo!